Meu nome é Elzira. Tô escrevendo essa carta com o bico de pena que eu achei jogado perto do chiqueiro. Papel rasgado, mão tremendo, mas é o que tem. Eu queria só deixar isso aqui guardado para alguém, para um dia alguém achar e saber que eu existi, que eu respirei, que eu chorei, que eu fiz o que fiz porque a vida me empurrou. E quando a gente cai, ninguém estende a mão não, só pisa mais. E hoje eu vou contar tudo para vocês. Janeiro de 1824, calor de matar, sol batendo na cara logo cedo, e eu já acordada porque a senhora grita e a gente corre. Aqui ninguém dorme direito, ninguém vive direito, só obedece. Eu não sou santa, eu sei. Me chamam de nojenta, de sem vergonha. Até os outros do lugar viram a cara quando passo. Dizem que eu sou vendida, que me deito com o senhor e deixo ele fazer o que quiser comigo. Que deixo ele levar minhas filhas para o quarto da casa grande. Que tudo o que eu ganho é um naco de pão, um pano limpo, um pedaço de sabão. Que eu dou o corpo das minhas meninas em troca de vida mais leve. E dou mesmo. Mas você aí, me diz, ia fazer o que no meu lugar? O senhor Otacílio é o dono disso tudo aqui. Dono de terra, de bicho, de gente. Dono até do ar que a gente respira. Os filhos dele puxou o pai. O mais velho, Benedito, é o pior. Fala que mulher preta não sente nada. Que a gente nasceu só para aliviar homem. Ele diz rindo, como se fosse piada. O outro é mais manso no jeito, mas por dentro é igual. Vive passando a mão nas meninas, dando fruta estragada, fingindo que é bom. Depois bate na porta da senzala e pede a menina emprestada, como se fosse cavalo. E quem entrega? Sou eu. Entrega porque já viu o que acontece com quem diz não. A senhora, Dona Efigênia, sabe de tudo, vê tudo, mas não liga. Ela me odeia. Odeia mais ainda por saber que o marido dela deita comigo. Então ela desconta. Me bate com vara de marmelo, me corta o cabelo na força, me põe de joelho no milho quente. Uma vez botou fogo no pano da minha cabeça só para ver se queimava o que ela chamava de orgulho de negra. E eu lá, quieta, porque se revida, apanha dobrado. Mas por mais que ela fizesse, eu ainda tinha um cantinho de vantagem, porque o senhor gostava de mim. Não gostava de amor, não. Gostava de mandar. Gostava de fazer e depois jogar um pedaço de carne no prato. E eu aceitava, porque um pedaço de carne aqui vale mais que reza. O povo da senzala me olha torto. Dizem que eu me vendi, que vendi as filhas, e eu vendi mesmo. Vendi a paz delas para tentar salvar a vida, porque aqui, vida de preta é moeda, e a moeda muda conforme o senhor acorda. Um dia, o filho mais velho pediu minha caçula, uma menina que ainda brincava de boneca de sabugo. Ele apontou e disse, essa. Eu disse que estava doente, com febre. Ele respondeu que gostava de suar junto e puxou ela pelo braço. E eu deixei. Ela voltou chorando. Disse que doeu, que ele botou ela de um jeito que machucou tudo por dentro. Eu lavei ela com pano, dei chá de folha, abracei forte. Mas ela tremia, olhava para mim como se eu fosse bicho. E talvez eu fosse mesmo. Talvez eu virei isso. Uma coisa que respira, que serve, que entrega, que não sente mais. Você que está lendo isso, se quiser alguém lendo, me diz com o coração limpo, tu faria diferente? A Elzinha, minha mais velha, me odeia. Para de falar comigo, só me olha. Um olhar seco, morto, que dói mais que chicote. E eu entendo. Ela não me chama de mãe faz tempo. Me chama de Elzira. E cada vez que ela fala meu nome assim, parece que arranca um pedaço de mim. Mas eu continuo, porque parar é morrer. E morrer aqui é luxo. Aqui a gente vira coisa. Coisa que serve. Coisa que limpa, que cozinha, que amamenta filho dos outros enquanto o seu morre de barriga vazia. Já enterrei 3. Um deles nem nome teve, só um paninho amarrado no pescoço. E o senhor ainda disse, menos boca para alimentar. E eu calei, eu sempre calo. Eu não era assim não, viu? Essa mulher que vocês odeiam, que dizem que trocou a alma por um prato de comida, essa eu virei. Virei porque a vida foi arrancando pedaço por pedaço. E o que sobrou era isso,
Uma mulher que aprendeu a fechar os olhos para não ver a filha sendo puxada pelo braço, porque se abrisse, não ia aguentar. Mas antes eu era outra. Cheguei nessa fazenda ainda moça, com os peitos firmes e o coração tonto de medo. Tinha saído de outra casa, onde só apanhava. Meu senhor antigo morreu de febre e o filho dele me trocou por 2 porcos e um cacho de banana. Vim pra cá num carro de boi, amarrada, com o olho coberto. Quando tiraram o pano, o céu tava cinza e o cheiro era de bosta e suor. Fiquei ali, parada, olhando pro mato, tentando imaginar se um dia eu ia voltar a ver o rosto da minha mãe. Minha mãe, a véia Zefa, dura que só ela. Tinha a mão rachada e olhar que furava. Antes de me levarem, ela só disse uma coisa: "Cuidado, Elzira. Tem coisa que mata por dentro sem usar faca." Eu achava que era só medo de mãe. Hoje eu sei que era aviso de quem já sabia como o mundo é filho da puta com a gente. Nos primeiros dias aqui, eu era só mais uma. Dormia no canto, comia o resto, limpava o chão com a língua se mandassem. Mas teve uma tarde que mudou tudo. O senhor estava bravo, bravo de verdade. Tinha perdido um cavalo de corrida e descontou na gente. Deu ordem para bater em todo mundo. Chicote nas costas sem perguntar o motivo. Eu vi o moleque Joaquim, de 8 anos, desmaiando depois da 3ª. A menina Rosa perdeu o sentido antes de chegar na vez dela. E eu não queria morrer ali. Quando ele veio para cima de mim, eu levantei a mão. Não para bater, não para me proteger. Levantei a mão e disse: "Se me deixar de pé, eu faço o que o senhor quiser." Ele parou, me olhou como se eu tivesse virado bicho novo. Depois me mandou entrar, e eu entrei. Lá dentro, ele mandou eu tirar a roupa, e eu tirei. Mandou ajoelhar, eu ajoelhei. Ele mandou calar, e eu calei. Fez o que quis, e quando terminou, jogou uma manga na minha mão e disse: "Essa é pela coragem." Foi a primeira comida inteira que eu comi desde que cheguei. Naquela noite eu não dormi. O corpo doía, mas o que mais doía era aqui dentro, no que sobrou de mim. Eu sabia o que tinha começado ali. Sabia que dali pra frente não tinha mais volta. Mas também sabia que ninguém ia me chicotear sem motivo. Que ia sobrar um pedaço de sabão, uma carne seca, um pano limpo. E quando se é preta, pobre e cativa, a gente aprende que um pano limpo pode salvar mais do que reza. No outro dia, o senhor mandou me marcar. Disfarçou de castigo, mas eu sabia que era marca de posse. Queimaram meu braço com ferro, um X. Até hoje tá aqui, torto, feio, fedendo culpa. Depois disso, ninguém mais me mandava pro tronco. Ninguém mais me chamava para limpar fezes dos cavalos. Eu era a escolhida. Mas o preço? Ah, minha filha, o preço era pesado. Aos poucos começaram os outros favores. O leite para minha filha mais velha quando estava com febre, a costureira para consertar o vestidinho rasgado, o remédio da dona Gertrudes quando ela quase morreu de picada de cobra, tudo isso vinha depois de alguma coisa minha sendo revada. Meu corpo, meu silêncio, minha dignidade. E eu dava, porque o pior de tudo é ver gente morrer por coisa que você poderia ter evitado. E eu podia. O pior dia foi quando minha filha, Elzinha, viu. Ela entrou sem querer no quarto da casa grande. Me viu ajoelhada. Me viu sendo usada como bicho. Parou na porta. Não disse nada. Só olhou e foi embora. Nunca mais me chamou de mãe depois daquilo. A partir dali, o silêncio dela virou meu castigo. Um castigo pior que qualquer chicote. Quando ela passava por mim e fingia que eu era parede, eu queria morrer, mas não podia. Porque se eu morresse, quem ia proteger as outras? Quem ia garantir que a Mariazinha não fosse usada pelos 3 filhos do senhor de uma vez só? Sim, é essa palavra que eu evito, mas que você sabe qual é. Ele fazia aquilo comigo, com as minhas meninas. E eu fingia que não via, porque ver doía mais, muito mais. Tem coisa que a gente faz calada, achando que o mundo não vai notar, mas o mundo sempre nota. E quando nota, não perdoa. Começou devagar, as pretas cochichando entre si, rindo de canto. Uma olhava para outra e dizia: "Lá vai a escolhida do senhor", com aquele riso de quem não respeita nem sente pena. Uma vez escutei a Ritinha falando bem alto só para eu ouvir:
Se minha filha for deitada por branco, pelo menos que seja por gosto, não por comida. Outra respondeu: essa aí trocou o sangue da filha por sabão da casa grande. Eu fingi que não era comigo, mas era. Era sim. Os comentários começaram a crescer, feito mato em época de chuva. Um dia, a Lucindo, lavando roupa do lado do rio, soltou: Tá explicado porque a Elzira anda com o vestido mais limpo. Deve ser porque se suja de outro jeito. Riram. Riram alto. Riram com vontade. E eu ali, com o pano na mão e o peito querendo explodir. Mas não disse nada, porque se falasse, piorava. Nessa época, o senhor já vinha buscar minhas filhas sem vergonha nenhuma. Batia palma na senzala, olhava para as meninas e dizia: a de hoje é essa aqui. A mãe já sabe. E eu sabia. Sabia que se dissesse não, a pancada vinha, não só para mim, mas para elas. Então eu só abaixava a cabeça. Foi aí que começou o inferno de verdade. O boato chegou até a casa grande. Dizem que uma das criadas novas viu o filho do patrão saindo do quarto com a Mariazinha de vestido rasgado. Disse que ele ria, dizendo: preta nova precisa de treino, né? Assim a escutou. E aí, o mundo virou de cabeça. Na manhã seguinte, ela desceu para a cozinha com o rosto fechado, jogou o pano no chão e gritou: então é verdade, sua imunda! Tu virou a cafetina de senzala agora? Eu não tive nem tempo de pensar. Ela já veio com a mão, um tapa tão forte que vi estrela, e nem era noite. Me puxou pelos cabelos, me arrastou na frente de todo mundo e disse: vai viver com os da tua laia. Me jogou no galinheiro, trancou a porta com madeira e arame e mandou deixar. Deixa ela lá, com os bichos, que é onde ela devia ter nascido. Passei 2 dias naquele canto, com pena, ciscando meu cabelo, cocô de ave grudando na perna e um cheiro de morte pairando no ar. A chuva entrou pelo telhado furado e me encharcou inteira. Bebi água do pote dos bichos, mastiguei folha seca para enganar a fome. Quando fechei os olhos, pensei que ia morrer ali mesmo e que talvez fosse até melhor. Mas não morri, porque o Senhor mandou me soltar. Não foi por pena, foi porque queria me ver. Eu fui, do jeito que saí do galinheiro, molhada, fedida, com o corpo mole de fraqueza, e ele fez o que sempre fazia, como se eu fosse só uma coisa da fazenda, igual a sela do cavalo, igual o balde de leite. No fim, me deu um pedaço de carne seca e disse: para recuperar a força, minha preta. Minha preta, como se fosse carinho. Na volta para a senzala, o mundo já não era mais o mesmo. Ninguém falava comigo, ninguém olhava nos meus olhos. Na hora de comer, me davam por último, e só o resto do resto. Um dia cuspiram no meu prato antes de entregar. Riram, dizendo que era tempero de gente limpa. Outra vez achei pedra no meio da comida. Quase quebro o dente. Acho que foi de propósito. E ainda teve uma vez que botaram sabão em pó misturado no meu angu. Vomitei 3 vezes. E ninguém teve dó. Teve uma madrugada que acordei com alguém me enforcando com o lençol. Era rápido, escondido. Só soltou porque a Elzinha gritou. Mas até hoje eu não sei quem foi. Ou talvez eu saiba e só não quero saber. E se eu dissesse que não entendo essa raiva, eu estaria mentindo. Porque eu também me odeio. Todo dia. Cada vez que vejo o olhar da minha filha mais velha. Porque agora ela não finge mais. Ela me odeia com a boca, com os olhos, com o jeito de andar. Me odeia tanto que me dá medo. Ela fala com raiva, com nojo. E eu fico calada. Porque não tenho mais resposta. A senhora vendeu a gente, mãe. Vendeu por um pedaço de carne. A senhora não é mãe. É correia de cavalo. Eu tentei explicar. Tentei dizer que fiz para proteger. Que era isso ou coisa pior. Mas ela nem deixou. Quando eu crescer, eu vou fugir. E se a senhora tentar impedir, eu juro por tudo que está em cima, eu acabo com a senhora antes. Ela disse isso com o olho brilhando. E eu acreditei. Não sei se chorei. Não lembro mais como é chorar sem sentir ódio junto. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Tem dor que vem de fora.
Mas tem dor que nasce dentro. E essa é a que mata devagar. A que vai comendo os pedaços de esperança até só sobrar osso. A Elzinha sempre foi minha filha de olhar firme. Nasceu com o olho que não abaixa para ninguém, nem para mim. E de uns tempos para cá, esse olho virou faca. Faca sem cabo, dessas que a gente segura pelo fio. E eu sangro todo dia. Ela já vinha falando de fuga há semanas, sussurrando no escuro que ia sumir, que ia correr pro mato e não ia mais voltar. Eu fingia que não ouvia, porque ouvir doía, porque no fundo eu sabia que ela não estava brincando. Naquela madrugada, acordei com o canto da rede balançando, o pano rasgado do canto da senzala aberto e um buraco feito na cerca do pasto. Ela tinha ido. Corri descalça, o pé rasgando no mato. Gritei o nome dela baixo para não chamar atenção, mas já era tarde. A Sinhá acordou com o galo e deu falta dela na cozinha. Quando viu a cerca quebrada, gritou que nem porca no abate. A negrinha fugiu! Aquela peste saiu daqui achando que era gente! Botaram os capanga tudo no mato. Até o Tonho coxo foi com o facão na mão. Nem demorou muito. Pegaram ela perto do rio, com o pé atolado no brejo. Tava suja, cansada, com o olho seco. Nem chorava. Só olhava para frente como quem já tinha morrido por dentro. Quando trouxeram ela de volta, arrastada pelos cabelos, a Sinhá esperava na frente da casa grande, de vestido branco, como se fosse missa, mas com o coração preto de raiva. "Amarra essa desgraçada na árvore!" gritou. "Quero ver se aprende a ser preta e calada!" Eu fui correndo, me ajoelhei no chão, implorei. "Sinhá, por favor, é minha filha!" Ela me empurrou com força, me chamou de tudo quanto era nome. "Tu criou cobra! E agora vai ver ela ser esmagada!" Pedi para o senhor. Ele apareceu no meio da confusão, com a cara de sempre, aquela calma que dá mais medo que grito. Olhou para Elzinha, depois olhou para Sinhá, e aí falou. "Deixa ela. Por hoje não. Essa ainda serve." A Sinhá ficou vermelha, mas calou. Mandaram soltar a minha filha, e ela caiu no chão, os joelhos ralados, o rosto sujo. Fui correndo ajudar. Estiquei a mão, ela cuspiu bem no meu rosto. "Não encosta! Prefiro morrer que ser salva por você!" Todo mundo viu. Todo mundo ficou quieto. Eu limpei o rosto com a barra da saia e fiquei ali, de pé, olhando minha filha levantar sozinha, com um orgulho mais inteiro que o corpo. À noite, ela não voltou para a rede. Dormiu encostada na parede, com a faca pequena escondida no pano da cintura. Quando olhou para mim, não foi só com raiva, foi com nojo, como se eu tivesse feito o que fizeram com ela. E de certo modo fiz, porque mesmo sem ter dado a ordem, eu deixei, porque o medo me travava, porque a dor me ensinou a obedecer. E nisso, eu virei o que ela mais odeia. A Sinhá passou o dia me vigiando. Ria debochada, disse na frente de todo mundo. "Essa aí pensa que manda, mas é só mais uma negrinha com as pernas abertas e a alma suja." E riu. Até os outros riram. Os mesmos que cuspiam na minha comida. Agora riam junto com a Sinhá, porque no fundo sabiam. Eu não era mais deles, nem da casa grande. Eu era o que sobra quando a dignidade morre. Passei a noite sem dormir, ouvindo a Elzinha respirar fundo no canto, como quem segura a vontade de sumir. E eu ali, querendo tocar nela, mas sem coragem, porque toque de mãe que não protege, queima. Teve um dia que o céu clareou tão forte que parecia que Deus tinha acendido vela demais lá em cima, mas aqui embaixo era tudo escuridão. A Sinhá já vinha ardida de raiva fazia tempo. Tava sentindo o povo cochichar nos cantos, até as vizinhas da vila mandando o recado atravessado. Diziam que, naquela casa grande, até escrava tem quarto de visita. Ela, que se achava santa, virou bicho, fez um escândalo. Jogou prato, quebrou vidro, gritou na frente de todos os criados. "Aqui não é bordel de negra. Ou você resolve, ou eu vou embora com seu nome sujo que nem rabo de porco." O senhor calado, só com aquele olhar de pedra. A Sinhá então cuspiu. "Se você não castiga essa nojenta na frente de todo mundo, vai ser você que vai dormir com as galinhas." E ele me olhou, mas não com desejo,
Com nojo, como quem olha bicho doente que já não serve mais, mandou-me amarrar no tronco. O povo reuniu, fez roda. A senzala toda parada, os brancos da casa grande espiando da janela, e eu ali, com o peito exposto e o orgulho pisado. 80, ele disse, para lembrar quem é quem aqui. As primeiras 10 vieram do capataz. O couro abria como fruta madura, depois vieram mais. Cada uma contava a história que eu não podia apagar. A partir da 30ª, meu corpo já não era meu. Era pedaço, era ferida. Na 50ª, minhas filhas gritaram. Elzinha tentou correr, foi segurada. A menor caiu de joelhos no barro com a mão na boca, como se o vômito fosse culpa dela. Na 70ª, o senhor pegou o chicote. Essa última 10 é minha, disse, olhando direto para Sinhá, e bateu. Bateu com força, com raiva, com vergonha, como se cada marca apagasse os anos de pecado dele. Quando terminou, soltaram as cordas e eu caí, no barro, sem fala, sem ar. As filhas correram, me arrastaram até um canto no pé da cerca. Rasgaram pano, enfiaram folha nas feridas, sopraram orações antigas que a bisavó delas ensinava, mesmo sem nunca ter aprendido a ler. Cuidaram de mim como se ainda me amassem. E naquele cuidado eu vi, elas estavam entendendo que o que eu fazia, o que eu aceitava, era para elas não viverem aquilo, para tentar, mesmo que fosse em vão, poupar um pouco da dor que me esfolava. Na madrugada, veio ele, Bento, o novo, negro forte, de braço largo e olhar que já viu mais morte que missa. Tava quieto há dias, mas naquela noite chegou com uma trucha de pano limpo, umas ervas secas e uma cabaça com água fresca. Posso ajudar? Disse baixo, como quem pede licença para entrar na alma da gente. As meninas deixaram, não sem medo, mas deixaram. Ele começou a cuidar de mim, com mão firme, mas cuidadosa. Passou a mistura nas feridas, ajeitou minha cabeça num pano limpo. Já vi muita mulher tombar por menos, murmurou. Mas você ainda tá de pé, nem que seja por dentro. Fiquei muda. A dor não deixava falar. Nos dias seguintes, ele voltava sempre. Levava comida para as meninas escondido, dava conselhos, cuidava das feridas. Num dia, olhando para o mato, falou: eu tô querendo sair daqui. Já tenho caminho, falta hora. Mas agora, penso em levar 2 almas comigo. Olhou para as meninas. Eu arregalei o olho. Levar? Levar. Para longe disso. Longe de quem acha que preta só serve para parir e obedecer. E eu? Ele respirou fundo. Você ainda tem fogo demais para morrer sem acender nada. Fiquei quieta, mas entendi o que ele queria dizer. As meninas talvez tivessem chance. Uma chance pequena, escondida, cheia de risco, mas ainda assim uma chance. E ali, com a pele ardendo, a alma esfarelada, eu vi nascer a ideia. Não de fugir, mas de queimar. Porque antes de ir embora desse mundo, talvez eu ainda pudesse devolver um pouco do que me tiraram. E quem sabe, salvar o que sobrou das minhas filhas. Dizem que o corpo da mulher preta nunca foi dela. E é verdade. Mas naquele tempo, foi a primeira vez que eu olhei para o meu e pensei, se é isso que eles querem, então é isso que eu vou usar. Não como prazer, mas como arma. Depois das 80 chicotadas, o povo da Casa Grande pensou que tinha me quebrado, que eu ia viver de joelho. Mas ali eu só abaixei a cabeça para pensar melhor. E quem pensa, planta. E quem planta, colhe. Bento já tinha o plano quase pronto, só faltava o impossível, tempo. Porque ali, 1 segundo de distração valia mais que ouro. E para ele se mover, vigiar, marcar o mato, contar os passos dos cavalos, alguém precisava chamar a atenção para outro lado. E aí, fui eu que disse. Fui eu que reuni minhas filhas na beirada da senzala, com os olhos ainda molhados, os joelhos marcados de tanto rezar. Disse para elas o que nenhuma mãe devia ter que dizer. Agora é a nossa vez de caçar. Elas me olharam com medo. Mãe, a senhora quer que a gente... Elzinha não conseguiu terminar. Eu quero que vocês vivam. E para viver, às vezes tem que morrer um pouco por dentro. Vocês acham que eles estão olhando para nossa alma? Não, minha filha. Eles só enxergam carne. Então vamos dar o que eles já acham que é deles, mas com um propósito. Expliquei tudo.
que Bento precisava de espaço, que enquanto um capataz estivesse de olho na perna da Elzinha, ele podia cruzar o curral, que enquanto o filho do senhor estivesse ocupado com o sorriso da menorzinha, Bento podia roubar mapa do celeiro, e que eu ainda servia para o senhor pensar que mandava em mim, quando na verdade era eu que estava empurrando ele para o buraco. Choraram, gritaram, me chamaram de louca, de vendida, e eu deixei, porque elas tinham direito. Mas no fim, aceitaram, porque o que restava era isso, aceitar ou morrer no galinheiro como bicho. E foi assim que começamos. No primeiro dia, Elzinha fingiu tropeçar perto do filho do senhor. Ele, como todo branco cheio de si, achou que era a sorte dele. Pegou ela pelo braço, riu, falou: "Cuidado, meguinha, se machuca não, senão eu que vou ter que cuidar." E ela riu, um riso amargo, mas riu. Enquanto isso, Bento passou atrás do paiol, anotou no barro os passos dos cavalos. A menorzinha levou o tecido para a senhora, bateu palma na varanda com um sorriso. Enquanto isso, Bento escondeu ferramenta na cerca. Eu fui até o senhor, de tarde, dizendo que sentia saudade, que meu corpo estava bom de novo, que queria ser útil. Ele não precisou de mais nada. Me puxou para o canto do quarto, fez o que sempre fez enquanto eu contava os segundos que Bento precisava para cavar mais fundo. À noite choramos, cada uma no seu canto, mas de manhã a máscara voltava e o plano continuava. Teve um dia que a menor vomitou. Foi depois de voltar do quarto do mais novo. Disse que ele ria como porco, que chamava ela de negrinha de açúcar e que dizia que ela devia agradecer, porque estava sendo valorizada. Valor que dói, ela disse. Eu segurei a cabeça dela no colo e falei: "Segura firme, já tá quase." Bento observava tudo, calado, mas presente. Deixava marcas no chão, riscava casca de árvore, assoprava códigos nas noites de lua cheia. Disse que o caminho estava quase pronto, que ia ser numa entrega de gado em 2 semanas, que ali era o buraco e que as meninas iam junto. "E você?" perguntei. Ele me olhou com aquela cara de quem carrega mundo nas costas. "Você vai ficar para trás, Elzira." Fiquei calada, porque eu sabia que a corrente que eu carregava era outra. Era feita de ódio antigo, de sangue seco, de alma quebrada. Não dava para fugir carregando tudo isso, mas dava para fazer o inferno visitar aquela fazenda antes de ir. Então continuei, me deitei com o senhor mais uma vez. Enquanto ele se lambuzava de mim como se eu fosse doce, eu deixava a janela aberta para Bento passar. E fui marcando tudo, cada lugar, cada rosto, cada ponto fraco, porque a vingança, meu bem, não nasce do nada. Ela se constrói no silêncio. E vocês que estão me ouvindo, vocês teriam coragem? Ou prefeririam morrer ali sem nem tentar viver uma vez? Quando o plano começou a se encaixar, parecia que o ar parava de sair dos pulmões. A gente andava com medo, mas também com uma espécie de fogo ligado por dentro. Era agonia, mas era vida. Bento apareceu numa tarde de sol raso, com os olhos fundos, segurando umas réstias de papel que ele copiou do guarda. O mapa daquela noite cruel, das rondas dos vigias, os atalhos entre os currais, os barulhos que se repetem quando o vento bate na janela de Casa Grande. Ele mostrou para mim bem baixinho. Aqui eles caminham de 3 em 3. Nas noites de lua cheia, um vai adiante. Aqui, outro espera atrás da moita. Se passarmos por esse ponto daqui, podemos evitar por perto o quartel de guarda. Olhei o mapa tremendo. Minha mão pesava. Pensei nas minhas filhas, nas feridas, no sangue antigo, nos sonhos que a gente aprende a enterrar para não enlouquecer. Vai ser nessa entrega de gado, ele continuou. Eles mandam suportes, levam os bois para o mercado no fim da tarde. É o momento em que o patrão relaxa. É o momento em que a gente usa para correr. Meus lábios secaram. Vi a Elzinha, miúda, parada perto de mim. Ela viu o mapa. Me olhou com aquele olho de soldado, já não de menina. E nesse olhar, achei uma coragem que nem sabia que ainda tinha. Chamei as meninas no canto da senzala, depois do toque do sino, quando o escuro chega primeiro, quando a respiração de todo mundo abaixa. Falei: "Agora vocês vão ter que fazer o papel de boneca de mentira. Distrair, chamar a atenção, se jogar no colo deles, sorrir,
Ri quando mandarem rir, procurar a presença, provocar. Porque se o capataz estiver olhando para Elzinha, o Bento pode passar pelo mato sem ser visto. Se o filho do senhor estiver ocupado com a menorzinha, aí ele consegue cruzar esse trecho ali, entre o celeiro e o pomar, sem que ninguém perceba. Elzinha engoliu seco. A menorzinha abaixou os olhos. Eu vi o tremor nas mãos que ela fingiu segurar, mas também vi a aceitação, porque elas já entenderam que o corpo da gente, o que nossos olhos veem como vergonha, podia virar escudo agora. Mãe, mas... A menor falou quase nada. Agora não tem mais mas, falei. Ou vivemos ou morremos no galimeiro. Se ficar esperando ser poupada, a gente vai morrer mesmo. Elzinha ficou murcha por dentro. A lágrima veio rápido, mas ela limpou com a manga. A menorzinha, muito nova, ficou olhando para o chão, pensando se fazia certo ou se fazia errado. Eu abracei as duas. Sussurrei. Vocês têm feito certo. Vocês vão me perdoar um dia. Bento ficou esperando do lado de fora, sempre esperando, observando a movimentação dos vigias, dos filhos do senhor. Ele me perguntou uma noite, quando enrolava pano para cobrir caminho de fuga: "Você vai fugir?" Eu engoli o nó da garganta. Não, fico aqui. Você leva elas. Leva a Elzinha e a pequena. Eu fico para proteger. Enquanto eles virem que eu ainda sirvo para o senhor, para o patrão, para o capataz, isso lhes dá distração. Ele me olhou com os olhos cheios de água, respirou fundo. Não devia te pedir isso. Eu sei, mas alguém precisa ser alvo para que vocês sejam livres. Falei, se eu for, vão correr atrás de vocês. Se eu ficar, talvez olhem para mim, talvez me queimem ou me matem, mas isso compra tempo. Bento nem chorou alto, mas vi as lágrimas escorrerem perto da boca dele. Ele me abraçou de lado, como quem quer proteger, mas sabendo que não pode. Elas merecem. E ele não contou para as meninas esse sacrifício meu. Preferiu guardar para si, para carregá-lo junto comigo. No meio dessa pressão, algo novo brotou e me deu medo. O filho mais novo do senhor começou a se interessar pela menorzinha de novo, mas de um jeito diferente. Não mais gritando ordens, não mais rindo de cima. Começava a conversar, perguntar o nome dela, elogiar os dentes dela, o jeito que ela falava. Dizia, sua menina tem brilho que esse lugar não merece. E ela, com medo, feliz, confusa, começou a falar para mim, mãe, ele disse outro dia que nunca conheceu alguém assim. Meu coração batia como um tambor surdo. Vi no rosto dela o desejo de acreditar que a bondade existia, mas conheço esse tipo de sorriso. Sei que muitos homens carregam tanto fel sobre essa pele bonita quanto o pai deles. Numa noite, depois do toque da meia-lua, ela veio chorando no escuro da senzala. Mãe, ele me falou coisa bonita. Pois que esqueça, eu sussurrei. A raiva apertou meu peito. Não esqueço, ela disse baixinho. Eu só queria... Escuta, prendi ela falando o olhar no meu. Ele é filho do homem que te chama negra suja, que te trata como sobra de casa. Ele ri da tua cor quando acha que ninguém vê. Ele escolheu sorrir quando convém. Mas o sorriso dele tem sombra. Ele tem cor do patrão. Ele se move no mundo que te pisa. Ele é igual. Ela mordeu o lábio, chorou, pediu desculpa. Desculpa, mãe. Eu queria acreditar. Abracei ela forte. Sussurrei no seu cabelo. Acredita em ti, não nele. Tu és filha de dor e de luta. Tu és filha de mãe que chora de madrugada, mas que planeja. As noites viravam curtas. O plano ia se firmando. Bento conseguiu esconder provisões no mato. Achou gente de confiança para dar água, cavernas escondidas para esconder, marca de noite clara para correr, rota de brejo para despistar ruído dos cascos. As minhas feridas ardiam. O medo tremia na barriga, mas a chama da vontade, da justiça, da vingança, essa ainda brilhava. Faltava pouco. Bento disse, será amanhã que faço o movimento decisivo. Eu olhei para o céu escuro, para a lua pálida, e senti que se eu fechasse os olhos veria o fogo começando. Eu senti que amanhã ia ser noite de mudança. A noite veio como quem carrega segredo.
um silêncio grosso que até os grilos pareciam respeitar. Eu já tinha acendido vela por dentro da alma. O que ia acontecer naquela noite não tinha volta. Peguei o pano com óleo escondido fazia dias no fundo do balaio. Entrei na casa grande pela porta dos fundos, enquanto a sinhá gritava ordens lá fora para os escravos varrerem o terreiro. Ninguém notou. Entrei de mansinho, pela lateral onde a cozinha encontrava o corredor da sala. Espalhei o óleo nos cantos certos. Cortina, pé de cadeira, almofada, tudo madeira seca, tecido grosso. Passei por dentro como sombra. Quando acendi a faísca, nem tremeu minha mão. O fogo lambeu o pano como se já soubesse o caminho. Saí rápido. Em segundos, a fumaça tomou conta dos cantos. O fogo foi se espalhando, esperto, rasteiro, pegava tudo. O estalo da madeira me arrepiou. Um estouro de vidro rachado anunciou o começo do inferno. E foi aí que começou a correria. A sinhá saiu gritando da varanda com o cabelo solto, como louca. O senhor berrou pelos filhos. O capataz mandava buscar balde e coberta molhada. A casa tremia, fumaça subia, a brasa voava. Todo mundo se batendo no escuro. E era isso que a gente precisava. Bento apareceu na escuridão. Vinha de trás da senzala, com as meninas agarradas nas mãos dele. Elzinha corria na frente. Raiola, minha pequena, vinha mais atrás, tremendo, tropeçando nos próprios pés. Vai, corre! Sussurrei, com o coração na boca. Elas correram, através da cerca baixa, por entre o mato que Bento já tinha marcado. A fuga acontecia no silêncio do fogo alto. Os gritos da casa encobriam os passos da liberdade. Mas aí, algo aconteceu. O filho mais novo do senhor apareceu. Tinha o rosto suado, manchado de fuligem, viu a movimentação, viu as meninas, viu Bento e correu. Raiola! Ele gritou. Ela parou, olhou para trás. Elzinha puxou o braço dela, mas a Aiola ficou presa no chão. Ele alcançou, segurou ela pelo braço. Não vai, Aiola. Fica, por favor. Eu surgi das sombras. Ele me viu. Ficou paralisado, segurando a mão da minha filha com tanto desespero que parecia que o chão ia sumir. Ela é diferente, ele disse. Eu não posso deixar ela ir embora assim. Eu olhei para ele, com toda a dor e toda a raiva que o mundo já botou no meu peito. Ele olhou para mim, depois para Aiola. Aí, soltou a mão dela, abaixou a cabeça e deu um beijo na testa da minha menina. Vai viver, Aiola, vai. Ela chorou. Me olhou, eu só balancei a cabeça. Ele virou para mim. Tem um quadro no meu quarto, um retrato meu com minha mãe. Vai lá, agora. Pega ele. Diz que fui eu que mandei buscar. Vai ser sua desculpa. Para tá dentro da casa naquele momento. Se perguntarem por que você ficou, diz que fui eu que mandei. Eu entendi. Ele queria me proteger, do jeito torto dele. Queria garantir que eu não fosse acusada de ter ajudado ou tentado fugir com elas. Queria me deixar com uma história aceitável para os olhos brancos. Corri. O fogo já tomava a entrada da casa. Subi os degraus da varanda pulando madeira solta. Entrei no corredor, tropecei numa cadeira caída. O retrato estava lá, pendurado acima da escrivaninha do quarto dele, dourado, com moldura de madeira grossa. Peguei com força, quase caiu da minha mão de tanto que tremia. Voltei para o lado de fora com a fumaça me cegando. Gritos. O senhor arrastava um baú. A sinhá berrava pelos criados. Os capatazes jogavam água que não adiantava de nada. Encontrei o filho do senhor de novo. Mostrei o quadro. Ele fez que sim com a cabeça. Me puxou pelo braço. Vai mostrar pro meu pai. Diz que eu mandei buscar, que era da minha mãe. Fui até o senhor, entreguei o quadro como se fosse coroa. Vosso filho mandou salvar, para não queimar. O senhor me olhou com olhos perdidos. Aceitou o quadro. Nem perguntou nada. Só sentiu. O mundo dele estava desmoronando. E ele nem tinha mais força para desconfiar. Enquanto isso, Bento e as meninas já tinham cruzado o milharal. O homem da vila já esperava com o carro de boi encapado, pronto para levar eles até o ponto de encontro no Ribeirão. Roupas novas, nomes falsos e uma chance. Eu fiquei parada na beira da varanda, com o coração batendo fora do peito. A fumaça subia, o chão tremia com o fogo crescendo por dentro.
Mas eu estava viva. E elas também. A Aiola estava livre. O dia seguinte ao incêndio não amanheceu. Ele simplesmente caiu em cima da gente como uma pedra molhada. Nem o galo cantou. Só veio o silêncio. E a vingança do Senhor veio. A casa grande ainda fumegava. Os criados limpavam os destroços com cara de enterro. Mas na senzala, o que sobrou foi o peso. O Senhor desceu no terreiro com a cara vermelha de ódio. O capataz atrás dele, com o chicote enrolado no ombro, como cobra, esperando ordem. Se fugiram, foi com ajuda, ele disse. E se teve ajuda, alguém aqui vai pagar por todos. E pagaram. Os homens foram postos de joelhos, um a um. Chicotearam até abrir pele. As mulheres tiveram que esfregar o chão da cozinha com sal grosso nas mãos feridas. Tiraram o pouco de milho que tinham guardado para o mês e queimaram na frente de todos. Até os que nunca olharam feio para as meninas sofreram, porque na cabeça de branco patrão, todo preto junto é bando, e bando é culpa coletiva. E eu apanhei também. Me fizeram ajoelhar no meio do terreiro, o joelho no barro, as costas nuas. Me bateram devagar, como quem sabe que pode e quer fazer durar, mas, diferente dos outros, o Senhor segurou a mão antes que abrisse corte fundo. Ela salvou o quadro do meu filho? Assim a disse com a cara amarga, como quem mastiga fel. Se não fosse por ela, o retrato tinha virado carvão. O Senhor resmungou, mas assentiu. O capataz recolheu o chicote, e eu fui arrastada para dentro da senzala, sangrando pouco, mas ardendo muito por dentro. Fiquei dias sem dormir. A cada barulho, achava que era notícia ruim. A cada sombra, achava que era punição nova. E o pior, o silêncio das minhas filhas. Nenhuma notícia, nenhum sinal. Até que numa noite de breu grosso, alguém bateu no canto da porta da senzala. Um som seco, uma vez só. Era ele, o filho do Senhor. Tava sujo, a camisa fora das calças, chapéu escondendo metade do rosto. Preciso falar com você, Elzira, disse baixinho, como se o ar estivesse cheio de ouvidos. Fala, respondi seca. Eu preciso saber se elas estão bem, se chegaram, se conseguiram. Me calei. Olhei para ele como quem pesa um animal antes do abate. Não sabia se era armadilha, não sabia se era culpa ou amor. Me diz onde elas estão. Sou o lugar onde se esconderam até a poeira baixar. Eu não quero entregar. Eu só quero ver ela. Eu só quero saber se ela tá viva. Fiquei muda. Dentro de mim uma guerra. Uma voz dizia que ele era branco, filho do dono, sangue do Senhor que me bateu. A outra voz dizia que ele beijou a testa da minha filha como quem entrega a alma. Por quê? Perguntei, firme. Porque eu amo ela. E porque eu preciso fazer mais do que palavras. Quero fazer certo. Quero tirar ela de vez disso. Quero que ela viva sem ter que fingir, sem ter que usar o corpo para sobreviver. Me senti pequena, me senti mãe e me senti cansada, muito cansada. Entreguei o nome do povoado. Só isso. Um nome e uma direção. Se tu fizer alguma besteira, sussurrei com os dentes cerrados. E eu vou morrer antes, ele disse. E foi. 3 dias depois voltou. Me encontrou de novo à noite, na beirada da senzala, com os olhos fundos e a alma nas mãos. Elas estão bem, tão vivas, tão fortes. A Aiola me perguntou de você. Elzinha tá cuidando dela. Bento tá com elas. Meu corpo tremeu. Não chorei. Só apertei os olhos como quem segura a vida. Eu vou tirar ela de lá, ele disse. Ela, a irmã. Vou levá-las para um lugar onde meu pai não pisa, onde ninguém reconhece o nome da minha família. Vou sumir com elas. Se ela quiser, vou com ela também. E ela quer? Perguntei. Ela disse que pode querer, um dia, mas que antes disso, quer saber se você perdoa ela. Fechei os olhos. Pensei no corpo da minha filha deitada nos braços do patrãozinho. Pensei no que ela teve que fingir, pensar, engolir, calar. Pensei no que eu mesma fiz com ela. Eu não tenho mais tempo para ódio, menino. Diz pra Aiola que ela é filha de Elzira, e isso já diz tudo. Ele assentiu.
deixou um embrulho com pão, um pouco de sal e foi embora. Desapareceu na neblina como se nunca tivesse existido. Mas ali, naquele instante, eu soube. A segunda parte da minha luta ia começar. Depois que minhas filhas partiram, algo mudou no olhar de todo mundo, até nos que jamais disseram uma palavra, mas que sabiam que algo grande tivera acontecido. A casa grande ainda cheirava a fumaça, o terreiro cheio de cinzas. O senhor voltava para dentro, fechava as portas, olhava para mim como se eu fosse brasa viva que se recusa a apagar. Logo começaram os sussurros. Foi ela. Vi Elzira perambulando perto da sala onde o fogo começou. Os criados cochichavam baixo, os escravos erguiam os olhos como quem pesa uma culpa. A sinhá, de semblante ácido, me evitava, mas atrás dela havia o ódio contido. Uma manhã, quando fui buscar água no poço, ouvi 2 escravos mais novos falarem dela assim para outras mulheres da senzala. Aposto que ela plantou o fogo, e se foi ela, fez por vingança, de mulher que só restava o ódio. Não disse nada, só abaixei a cabeça, mas senti o peso disso entrar na pele. O silêncio dos dias seguintes foi pior que o chicote. Foi no crepúsculo. O senhor estava olhando o horizonte pendurado na varanda. Ele me chamou, me fez ajoelhar no terreiro, no barro ainda úmido da fumaça. O vento trazia cheiro de madeira queimada. Quem começou isso? Perguntou ele, voz baixa, mas cortante. Não sabia se falava ou se calava. Se dissesse não fui, podia mentir, mas poderia condenar outros. Se dissesse sim, ele me bateria por realizar algo que considerava quase traição. Mas antes que eu pudesse responder, o filho do senhor apareceu, atrasado, saindo dos fundos de casa onde estava escondido. Ele aproximou, firme. Pai, disse ele, não fui ela. Eu a mandei buscar o retrato, e se não fosse ela, o quadro da minha mãe tinha virado cinza, junto com o resto. Os olhos do senhor pareceram tremer de raiva, de dúvida. A sinhá ficou branca de ódio. Algumas criadas se afastaram. O chão parecia rachar sobre os passos delas. Eles brigaram de olhar. Ele em defesa minha, ela em grito mudo de quem sente o poder escapando pelas próprias unhas. Os escravos viram aquilo. Alguns ficaram surpresos, outros sussurraram. Ele está protegido porque ele ama Iolá. Outros, ela virou fantasma naqueles olhos dele. Mesmo com essa defesa, o abuso voltou com mais força por parte do senhor, como se o fato de eu estar salva pela palavra dele me tornasse animal dele para todos os outros fins. Ele me mandava buscar água à tarde da noite, me fez varrer o quintal molhado com escovas ásperas, fazer tarefas que ele não enviava para outros. Me obrigava a suportar ofensas, me mandava ajoelhar em terra queimada, ficar horas sem comer, esconder marcas de queimaduras. Uma vez, me agarrou pelo cabelo na frente da sinhá e disse: aprende a não provocar fogo, sua preta insolente. A sinhá olhou, gelou, mas não disse nada. Não enquanto o filho do patrão ainda defendia que eu era fiel, que eu tinha salvado algo, que ela devia a minha vida, ou, pelo menos, o retrato. Meus ossos latejavam. Minha alma tinha um nó que só se soltava quando, na calada da noite, eu lembrava de Aiola apoiando a cabeça no meu seio, do sorriso dela que ainda clareava os momentos mais escuros, do abraço de Elzinha segurando meus braços machucados. Uma noite, ouvi um estalo de porta. Era ele, o filho do senhor. Veio silencioso, com a luz de lua pela janela quebrada. Elzira, ele sussurrou. Como está? Se alguém te machucar demais, me manda fugir contigo. Fiquei olhando para ele. A sombra dele parecia grande. Eu sobrevivo, falei, porque ainda te contemplo como escolha que fiz. Ele me tocou no ombro, firme, mas suave, como se pedisse desculpas. Eu não disse nada, e eu sei, dias de medo virão, dias de olhar torto, de ameaça oculta, porque agora eles veem que o fogo botado não só queima a madeira, queima os paradigmas, quem manda, quem cala, quem se ajoelha. Mas me agarro a uma certeza que ninguém pode roubar. Minhas filhas estão vivas, a Aiola está viva, elas me esperam. E o menino, o filho do senhor, está cumprindo a promessa que fez.
não de apagar o que fui, mas de carregar a minha voz para longe dessa casa de cinzas. A noite estava viva de medo. As estrelas pareciam fugir, se esconder entre nuvem. Eu dormia como se já fosse parte da dor, metade do corpo consciente do susto que podia vir. Foi então que ele me acordou, baixinho, com o pé no chão gelado da senzala. Ele estava de madrugada, coberto por uma mantilha leve, capuz puxado sobre a cabeça, roupa simples, sem cheiro de perfume, só terra e promessa. Parecia sombra, parecia culpa, parecia salvação junto. Elzira, ele disse em voz suave, mas firme, tenho que te tirar daqui. Senti o peito apertar, a memória ardendo nas costas, a lembrança do fogo, das cinzas. Cada passo ia doendo como corte que nunca fecha. Já combinei com Bento, continuou. Ele espera lá fora, no carro de boi coberto. Trouxe roupas limpas, trilha pronta. Quero que você vá comigo, porque eu amo a Iola. Mas sem você, mãe dela, é como se faltasse a raiz de tudo. Preciso que você me perdoe também, se puder, que juntos a gente exista diferente. Fechei os lábios. Tinha tanto de esperança quanto de medo. A voz dele parecia carregar uma promessa que ele ainda tremia em cumprir. Meu corpo tremia. A alma latejava. Pensei em Aiola correndo, nos braços dela, no rosto de Euzinha suado de chorar naquela noite. Pensei no crepitar do fogo, no quadro salvo levando cinzas que queimavam o ar. Aceitei, apesar de tudo, porque a saudade de ver elas de novo era mais peso que o medo de morrer. Ele estendeu a mão. Eu segurei. O frio da noite bateu nas juntas. Saímos devagar, num silêncio que parece reverência. A trilha era a mesma que as meninas usaram. Atalho entre árvores, caminho estreito pelo capim alto, o cheiro da terra úmida que a chuva noturna trazia. O carro de boi coberto esperava. Bento, já lá, com Elzinha e Aiolá encolhidas, mantas enroladas no corpo, olhos arregalados no escuro. Quando me viu, Aiolá apertou minha mão. Doeu de alegria, ao mesmo tempo de susto. Subi no carro, o peso do corpo lembrando cada chicotada, cada noite de fome, cada lágrima que secou sem consolo, o rangido da roda tocando pedra molhada, o som do eixo tremendo, o vento frio entrando pelas frestas da lona. A cada quilômetro que deixávamos a fazenda para trás, o mundo parecia abrir outra porta. Eu via a casa grande ficando pequena, as chaminés ainda fumegando no horizonte, as luzes tremendo como se chorassem. A Sinhá talvez visse ou não visse. O fogo lembrava o passado, mas não podia nos queimar mais. No carro, Aiolá se encolheu no meu colo, dormindo quase. O rosto dela leve de sono, de quem sonha mais com calma que com noite de pesadelo. Elzinha me abraçou, silenciosa, como se sentisse culpada de sair, mas soubesse que saímos para ser livres. Ele, o filho do senhor, conduzia o carro, em silêncio, olhando para trás algumas vezes, como se quisesse garantir que eu estava mesmo ali, não deixasse sombra de dúvida. Ele segurou minha mão, apertou e dizendo com o olhar, agora a gente recomeça. Chegamos a um lugar escondido. Casa rústica, paredes de taipa fina, telhado de palha, rodeada de mato, longe da estrada principal, longe do gado, longe de olhos curiosos. Ninguém de branco grande, ninguém de couro caro. Só a terra, o mato, o céu aberto. Deixei as meninas saírem do carro devagar. Aiola abriu os olhos, viu o chão de barro limpo e olhou para mim, dizendo com voz trêmula, Mãe! Elzinha chorou um choro que foi tudo junto. Alívio, saudade, culpa, toda a boca seca de lágrima. Corri para abraçá-las, senti os corpos delas nos meus braços como se alguém me desse de volta o que a vida tinha levado. Achei que assim, por uns instantes, podia parar de dever para o mundo. Dever de proteger, dever de sobreviver, dever de sacrifício. Porque elas viviam e eu respirava, e isso já bastava. Ele ficou ali, de pé, à porta da casa, olhando para a gente. Abriu os braços, como se pedisse desculpas a cada segundo por ter nascido nesse lugar onde gente é medo, e disse, vocês vão ficar seguras agora. Eu prometo.
O vento frio entrou na casa de chão batido. As janelas sem vidro sacudiam com o sopro do mato. As meninas sentaram no chão, junto ao fogo de uma lamparina tremida. Eu sentei entre elas, o ouvido escutando o silêncio de liberdade. Fechei os olhos. Deixei o choro vir, longo, lento. Porque foi para chorar quando se separa do antigo mundo, quando se rompe cadeia feita de dor. E naquela casa escondida, longe, com o barro frio no chão e o vento limpo entrando pelas frestas, senti que podia dormir sem medo. Senti que podia sonhar sem ruído de chicote. Pela primeira vez, senti que não devo mais nada a ninguém, além de seguir viva. Acordei no silêncio de um medo antigo, o corpo ainda doendo do que passou. Mas não era o tipo de dor que cala, era a dor que lembra. Você sobreviveu. A Iola estava ali, encostada na porta da casa escondida, os olhos abertos para ver o amanhecer. Elzinha trazia água do riacho, equilibrando o cântaro no ombro. A Iola sussurrou, ainda meio dormida. Mãe, achas que eles vão nos encontrar? Segurei o coração dela. Segurei a voz. Pode ser que sim, minha filha. Mas agora temos esconderijo. Temos trilha que só quem ama sem rancor conhece. Se eles vierem, vamos fugir de novo. Ela fechou os olhos, apertou a mão minha. Elzinha olhou para mim, respirou fundo. Eu não tenho mais força para correr toda hora, Elzinha disse. A voz dela tremia, pequena parte fora de lugar. Eu sei, filha, respondi baixinho. Mas a vida que inventamos aqui também exige coragem. Coragem é sustentar o dia, cuidar de amanhã, mesmo sabendo que pode doer. Elas me olharam. No silêncio da casa de barro e lamparina, algo pareceu se erguer. Confiança. Os dias vão passando devagar. Cada manhã traz o ar fresco de liberdade, mas também traz lembranças. Lembro de quando o capataz me fez ajoelhar no barro. Lembro do rosto da Sinhá quando viu o retrato salvo. Lembro do fogo engolindo janelas. Elzinha plantou sementes no terreno perto da casa. Milho simples, só para quebrar pão, para deixar o sustento menos pesado. A Iola regava com cuidado, trazia água, protegendo os brotos como protege algo frágil, porque era frágil. Ele, o filho do Senhor, apareceu com remédios. Trouxe remédio de folha para minha ferida no braço e colocou sobre a carne com mãos trêmulas. Vai sarar, disse ele, sem dar muito sorriso, mas vai deixar cicatriz. Segurei a manta dele, senti os dedos dele sujos de barro, mas limpos de intenção. À noite, conversávamos perto da lamparina. O barulho da mata, dos grilos, do vento entre o bambuzal. A Iola me perguntou, mãe, por que nosso abrigo é longe? Olhei para ela, pensando em como explicar liberdade. Porque longe é mais seguro. Porque aqui, se te veem correndo, se te veem sorrindo, te acusam de crime. Aqui, liberdade anda disfarçada, mas quando se vive longe, se pode respirar outro ar. Ela cochichou. Sinto saudade da senzala às vezes, mas não da dor que vivi. Elzinha assentiu. Respiração pesada. Eu abracei as duas. Mesmo longe, medo existe. Veio notícia de Boca de Vento. Escravos do outro lado da mata falam que viram carro passando à noite, que viram homem encapuçado. Alguém disse, Elzira foi vista perto da estrada velha. Outro disse, o filho do Senhor fugiu também. Eu fiquei alerta. Quase acordei as meninas de madrugada com o pulso tremendo. Ele ouviu o meu respirar acelerado, olhou no escuro. Está tudo bem, ele falou. Só é vento do passado, mas no peito a lembrança latejava. A fumaça queimada, o grito da Sinhá, o fogo rasgando madeira, tudo isso ainda mora comigo. A Iola um dia trouxe uma fruta seca descoberta num arbusto. Fez virar doce com água de fonte. Dividiu comigo e com Elzinha. Sentamos no chão, mãos sujas de terra, rostos sujos de esperança e comemos. Ela sorriu. A noite estava viva de medo. As estrelas pareciam fugir, se esconder entre nuvem. Eu dormia como se já fosse parte da dor, metade do corpo consciente do susto que podia vir. Foi então que ele me acordou, baixinho, com o pé no chão gelado da senzala. Ele estava de madrugada, coberto por uma mantilha leve, capuz puxado sobre a cabeça, roupa simples, sem cheiro de perfume,
Só terra e promessa. Parecia sombra, parecia culpa, parecia salvação junto. Elzira, ele disse em voz suave, mas firme, tenho que te tirar daqui. Senti o peito apertar, a memória ardendo nas costas, a lembrança do fogo, das cinzas. Cada passo ia doendo como corte que nunca fecha. Já combinei com Bento, continuou. Ele espera lá fora, no carro de boi coberto. Trouxe roupas limpas, trilha pronta. Quero que você vá comigo, porque eu amo a Iola. Mas sem você, mãe dela, é como se faltasse a raiz de tudo. Preciso que você me perdoe também, se puder, que juntos a gente exista diferente. Fechei os lábios. Tinha tanto de esperança quanto de medo. A voz dele parecia carregar uma promessa que ele ainda tremia em cumprir. Meu corpo tremia. A alma latejava. Pensei em Aiola correndo, nos braços dela, no rosto de Euzinha suado de chorar naquela noite. Pensei no crepitar do fogo, no quadro salvo levando cinzas que queimavam o ar. Aceitei, apesar de tudo, porque a saudade de ver elas de novo era mais peso que o medo de morrer. Ele estendeu a mão. Eu segurei. O frio da noite bateu nas juntas. Saímos devagar, num silêncio que parece reverência. A trilha era a mesma que as meninas usaram. Atalho entre árvores, caminho estreito pelo capim alto, o cheiro da terra úmida que a chuva noturna trazia. O carro de boi coberto esperava. Bento, já lá, com Elzinha e Aiolá encolhidas, mantas enroladas no corpo, olhos arregalados no escuro. Quando me viu, Aiolá apertou minha mão. Doeu de alegria, ao mesmo tempo de susto. Subi no carro, o peso do corpo lembrando cada chicotada, cada noite de fome, cada lágrima que secou sem consolo, o rangido da roda tocando pedra molhada, o som do eixo tremendo, o vento frio entrando pelas frestas da lona. A cada quilômetro que deixávamos a fazenda para trás, o mundo parecia abrir outra porta. Eu via a casa grande ficando pequena, as chaminés ainda fumegando no horizonte, as luzes tremendo como se chorassem. A Sinhá talvez visse ou não visse. O fogo lembrava o passado, mas não podia nos queimar mais. No carro, Aiolá se encolheu no meu colo, dormindo quase. O rosto dela leve de sono, de quem sonha mais com calma que com noite de pesadelo. Elzinha me abraçou, silenciosa, como se sentisse culpada de sair, mas soubesse que saímos para ser livres. Ele, o filho do senhor, conduzia o carro, em silêncio, olhando para trás algumas vezes, como se quisesse garantir que eu estava mesmo ali, não deixasse sombra de dúvida. Ele segurou minha mão, apertou e dizendo com o olhar, agora a gente recomeça. Chegamos a um lugar escondido. Casa rústica, paredes de taipa fina, telhado de palha, rodeada de mato, longe da estrada principal, longe do gado, longe de olhos curiosos. Ninguém de branco grande, ninguém de couro caro. Só a terra, o mato, o céu aberto. Deixei as meninas saírem do carro devagar. Aiola abriu os olhos, viu o chão de barro limpo e olhou para mim, dizendo com voz trêmula, Mãe! Elzinha chorou um choro que foi tudo junto. Alívio, saudade, culpa, toda a boca seca de lágrima. Corri para abraçá-las, senti os corpos delas nos meus braços como se alguém me desse de volta o que a vida tinha levado. Achei que assim, por uns instantes, podia parar de dever para o mundo. Dever de proteger, dever de sobreviver, dever de sacrifício. Porque elas viviam e eu respirava, e isso já bastava. Ele ficou ali, de pé, à porta da casa, olhando para a gente. Abriu os braços, como se pedisse desculpas a cada segundo por ter nascido nesse lugar onde gente é medo, e disse, vocês vão ficar seguras agora. Eu prometo. O vento frio entrou na casa de chão batido. As janelas sem vidro sacudiam com o sopro do mato. As meninas sentaram no chão, junto ao fogo de uma lamparina tremida. Eu sentei entre elas, o ouvido escutando o silêncio de liberdade. Fechei os olhos. Deixei o choro vir, longo, lento. Porque foi para chorar quando se separa do antigo mundo, quando se rompe cadeia feita de dor. E naquela casa escondida,
longe, com o barro frio no chão e o vento limpo entrando pelas frestas. Senti que podia dormir sem medo. Senti que podia sonhar sem ruído de chicote. Pela primeira vez, senti que não devo mais nada a ninguém, além de seguir viva. Acordei no silêncio de um medo antigo, o corpo ainda doendo do que passou. Mas não era o tipo de dor que cala, era a dor que lembra. Você sobreviveu. A Iola estava ali, encostada na porta da casa escondida, os olhos abertos para ver o amanhecer. Elzinha trazia água do riacho, equilibrando o cântaro no ombro. A Iola sussurrou, ainda meio dormida. Mãe, achas que eles vão nos encontrar? Segurei o coração dela. Segurei a voz. Pode ser que sim, minha filha. Mas agora temos esconderijo. Temos trilha que só quem ama sem rancor conhece. Se eles vierem, vamos fugir de novo. Ela fechou os olhos, apertou a mão minha. Elzinha olhou para mim, respirou fundo. Eu não tenho mais força para correr toda hora, Elzinha disse. A voz dela tremia, pequena parte fora de lugar. Eu sei, filha, respondi baixinho. Mas a vida que inventamos aqui também exige coragem. Coragem é sustentar o dia, cuidar de amanhã, mesmo sabendo que pode doer. Elas me olharam. No silêncio da casa de barro e lamparina, algo pareceu se erguer. Confiança. Os dias vão passando devagar. Cada manhã traz o ar fresco de liberdade, mas também traz lembranças. Lembro de quando o capataz me fez ajoelhar no barro. Lembro do rosto da Sinhá quando viu o retrato salvo. Lembro do fogo engolindo janelas. Elzinha plantou sementes no terreno perto da casa. Milho simples, só para quebrar pão, para deixar o sustento menos pesado. A Iola regava com cuidado, trazia água, protegendo os brotos como protege algo frágil, porque era frágil. Ele, o filho do Senhor, apareceu com remédios. Trouxe remédio de folha para minha ferida no braço e colocou sobre a carne com mãos trêmulas. Vai sarar, disse ele, sem dar muito sorriso, mas vai deixar cicatriz. Segurei a manta dele, senti os dedos dele sujos de barro, mas limpos de intenção. À noite, conversávamos perto da lamparina. O barulho da mata, dos grilos, do vento entre o bambuzal. A Iola me perguntou, mãe, por que nosso abrigo é longe? Olhei para ela, pensando em como explicar liberdade. Porque longe é mais seguro. Porque aqui, se te veem correndo, se te veem sorrindo, te acusam de crime. Aqui, liberdade anda disfarçada, mas quando se vive longe, se pode respirar outro ar. Ela cochichou. Sinto saudade da senzala às vezes, mas não da dor que vivi. Elzinha assentiu. Respiração pesada. Eu abracei as duas. Mesmo longe, medo existe. Veio notícia de Boca de Vento. Escravos do outro lado da mata falam que viram carro passando à noite, que viram homem encapuçado. Alguém disse, Elzira foi vista perto da estrada velha. Outro disse, o filho do Senhor fugiu também. Eu fiquei alerta. Quase acordei as meninas de madrugada com o pulso tremendo. Ele ouviu o meu respirar acelerado, olhou no escuro. Está tudo bem, ele falou. Só é vento do passado, mas no peito a lembrança latejava. A fumaça queimada, o grito da Sinhá, o fogo rasgando madeira, tudo isso ainda mora comigo. A Iola um dia trouxe uma fruta seca descoberta num arbusto. Fez virar doce com água de fonte. Dividiu comigo e com Elzinha. Sentamos no chão, mãos sujas de terra, rostos sujos de esperança e comemos. Ela sorriu. Mãe, serei feliz um dia? Não respondi com certeza, mas disse, sim, Aiola, tu vais ser feliz, porque felicidade às vezes é pouco, mas é tua. Durmo agora antes que o frio chegue. O vento sopra por fresta, carrega cheiro de mato, de terra molhada, de promessa. Escuto dormirem. Aiola, Elzinha, e fico quieta, pensando que todo esse silêncio perto delas é vitória. Porque liberdade não é certeza de nunca mais doer. É ter o direito de acordar sem correria, de olhar para o céu sem esperar barulho de chicote e de sentir que o que ardeu até hoje, se convertido em coragem, já não me pesa tanto. Não sou inteira. Levo cicatriz visível, marcas invisíveis, mas sou viva, e elas também. Vivemos agora numa região isolada, terra pobre,
casas de taipa, pouco comércio, rios pequenos e muito mato. Mas estamos livres. Livre para sentir o vento sem medo de quando vai vir ordem de casa grande ou grito de senhor. Ninguém por aqui sabe quem fomos, de onde viemos, mas estranheza se lê nos olhos. Preconceito não precisa de quem saiba teu passado. Basta ver o diferente, o misturado. Um homem branco andando com uma mulher negra, duas meninas negras, um homem velho, bento, que não cala. Isso já chama atenção. Todo dia Bento vai na vila próxima trocar mantimentos, arranjar serviço. Vai cedo, volta tarde. Traz farinha, couro batido para conserto, legumes secos. Ele fala pouco com o povo, distribui o que traz de sobra. Mas às vezes, ao passar com as meninas, ouvem izinho contido. É capataz do branco? Perguntam uns que cochicham. Ou pai dessas meninas estranhas? Pensam outros. As meninas Aiola e Euzinha sentem esse peso. Um dia, uma mulher branca na feira cospe no chão quando elas passam perto. O rosto dela duro. A mulher branca solta. Esse tipo de gente devia não sair da casa grande, que bagunça tudo. Aiola ficou vermelha de raiva. Quis correr. Olhei para ela, tentei segurar. Outro velho na sombra de uma árvore cochicha para outro homem. Aquela preta aí deve ter feito feitiço no branco dele. Elzira ouviu. Ela parou, olhou para mim e eu vi o fogo da vergonha e do ódio misturado no olhar dela. Naquele dia, quando voltamos para casa escondida, Aiola falou: "Mãe, então a gente vai ficar para sempre sendo a preta que pegou o branco?" Fiquei parada, o calor lhe subindo no rosto. "Não, minha filha", falei. "A gente vai aprender a caminhar de cabeça erguida. Mas sim, vão olhar torto. Vai doer. Mas ficar não é opção." Bento, numa tarde, voltou pálido. Trazia notícia de uma vila escondida, mais longe, onde há mestiços, negras forras, brancos pobres que não têm orgulho do sangue, mas têm pão no prato. Gente que vive e não pergunta sobre raça demais. O filho do Senhor, ele também ouvia, disse que queria ir para lá, que esse novo lugar podia ser lar. Elzira, eu, hesitei. Já fugimos demais, do fogo, dos gritos, das chagas. Pensei em ficar, pensar em mudar aqui, mas quando fechei os olhos, vi a Aiola olhando para mim com medo, perguntando se podíamos estar fora da grieta alguma vez. Se não fugirmos agora, falei, vão continuar nos vendo como diferença. E diferente acaba sendo arranque. Então ficamos de acordo, prepararemos tudo. Bento falou com um conhecido que sabia da vila escondida, do caminho secreto, das rotas de noite. O filho do senhor juntou o pouco que tinha, manteve silêncio quando precisava, protegeu as meninas no mercado, evitou perguntas diretas, fingiu que éramos viajantes que moravam nas montanhas próximas. Na manhã da partida, Aiola arrumou o cabelo em tranças, limpou os pés na água gelada do riacho. Euzinha ajudou a rechear mochilas com mantimentos, pão seco, água, cobertores leves. Eu juntei todas as minhas marcas no corpo, cada cicatriz mental, cada tremor que eu ainda carrego. Caminhamos pela mata densa, pé no chão de folhas secas, respiração presa, medo encostado atrás da nuca. Bento guiava, conhecia atalhos, desviava de clareiras, evitava caminhos visíveis, passava por trilhas de veado, ouvindo o som da mata dormir ao redor. Quando rompeu o dia, o sol tentou nos mostrar que havia um mundo que talvez nos deixasse de fora das chagas, mas até o sol do meio-dia parece quente de vergonha. Nós andamos. Atrás de mim estavam Aiola e Euzinha, mãos dadas. Atrás delas Bento. E o filho do senhor ao meu lado, guiando, segurando minha bolsa, olhando o mato abrir diante de nós. E eu pensei, liberdade exige perna forte, mas agora, pelo menos, ando com os meus. Quando cruzamos a mata e vimos as primeiras casas da vila, senti um tremor que não era de medo, era de esperança. A terra era ruim, as estradas de barro cheio de poeira nos calcanhares, mas as pessoas, elas pareciam diferentes, tolerantes, não perfeitas, mas diferentes. Nos primeiros dias fomos recebidos com comida simples, com olhares meio desconfiados, mas raros os que olhavam com ódio. Havia brancos pobres,
mulheres que já tinham ouvido falar de senhor grande, de riqueza, de humilhação, mas que não aproveitavam do próprio poder para ferir. Havia quem trocasse panela por farinha, quem desse um pouco de lenha embora soubesse que a escassez apertava. Viver ali foi assim, mão estendida, trocas, rezas silenciosas, silêncio de respeito. Aiola descobriu que podia caminhar até a feira sem olhar no chão primeiro. Elzinha ria de manhã cedo quando acordávamos, o calor do sol tocando as costas dela, o cheiro de café com rapadura vindo da casa de madeira no fim da rua. Depois de algumas semanas, creio que 2 meses, quando já nos sentíamos parte daquelas pessoas, das histórias que contavam na praça à tardinha, ele desapareceu. Foi embora dizendo que precisava resolver umas coisas, que queria garantir que tudo estivesse seguro. Ficamos sem saber, esperando, confusas, mas confiávamos. Quando voltou, cambaleando de alegria escondida, anunciou que tinha comprado uma casa, um rancho ali perto da vila. Rancho modesto, de madeira e barro, mas nosso. Ele olhou para a Aiola, para o filho do senhor que agora se tornara marido, e pediu que ela aceitasse casar-se ali, naquela terra que finalmente poderia chamá-la de casa. Aiola, de vestido simples, sorriu cheio de água nos olhos e aceitou. Foi cerimônia pequena. Ele súplica de joelho no chão de terra batida, a mesa posta com o pouco que tinham, vizinhos da vila que já nos conheciam, Bento chorando junto comigo, Elzinha sorrindo largo. No terreno do rancho, um pouco afastado da casa principal, comigo e Bento construímos uma casa nova, pequena, mas nossa. Bento levantou paredes de barro, madeira de demolição, telhado de palha reforçada. Eu pintei de cores que encontrei na natureza, vermelho de terra, verde de folhas, amarelo de girassol selvagem. Era nossa casa. Era lugar para respirar sem olhar por sobre o ombro. E aos poucos, a dor foi virando rotina, mas não rotina triste. Era rotina de viver, de verdade. O filho do senhor e a Aiola saíam pela manhã para cuidar da terra, plantar milho, criar galinhas, cuidar de sustento. Elzinha crescia vendo vida brotar. Conheceu um homem da vila, negro forte, de sorriso largo, que vinha da roça, e com o tempo se casou com ele. Trouxe ele para dentro da vila, tornou-se mulher dele com sua casa também. Ela e a Aiola agora têm vizinhos que as respeitam, elas têm nome nas bocas boas do povo. Bento e eu ficamos juntos, costurando dias, costurando o futuro. Ajudamos na fazenda de Aiola e do marido. Trabalharam onde antes eu era serva, agora sou parceira. Ele manda, eu planto, ele cuida, ajudamos. As filhas entram nas plantações, colhem frutos, salvam sementes, riem, reclamam de dor de braço, de fome de sol demais, mas riem. Aqui, ninguém nos força a ajoelhar, ninguém nos chama de criado ou de negra de branco. A Aiola reina com simplicidade. O marido dela mostra respeito no olhar, nos modos. Eu sou mãe de 2 filhas livres e esposa de uma mulher minha filha. E Bento, meu companheiro de luta. E cada manhã que abro a janela, vejo o pasto verde, o fogo da lareira queimando madeira seca, o café pingando na panela, e me sinto inteira de novo. Quando eu decidi escrever essa carta para deixar a minha história, eu estava doente e quase morrendo. Pedi para Bento para entregar para minhas filhas quando eu falecesse, e elas mostrassem para os filhos delas que a avó deles foi forte. Tentaram apagar eu e minhas filhas de todos os jeitos, mas sobrevivemos. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.